Doutor Liviano, eu queria agora, Roseli, eu queria a sua visão. Você está acompanhando muito esses movimentos, já há na Câmara alguns projetos, já começa a surgir um movimento de laicismo, né, de respeito à isonomia. Como é que você vê essa tentativa de reação a esse Estado que nós temos, não é? Que é de falso laicismo, e que agora, justamente por causa da concordata e por causa dessa guerra santa na mídia, começam a surgir algumas iniciativas. Quais são as novidades nessa área? Então, eu acho que aí são dois pontos, né? Nós estamos falando muito a questão de como a Constituição nos ajuda. Então, o artigo 19, que é o artigo central para esse campo, nós vamos pegar tanto o inciso primeiro quanto o terceiro. E os dois vão responder a sua pergunta. O primeiro é que vai colocar que o Estado não pode criar a igreja, subvencionar a igreja, nem estabelecer relação de aliança com igrejas ou seus representantes, né? E daí a questão da concordata, porque justamente esse acordo com a Santa Sé representa a Igreja Católica, portanto a nossa Constituição não diz que não pode ser simplesmente representantes nacionais, internacional também está incluído, né? Quando é uma exceção tem que ser interpretado restritivamente e aí não tem como. E esse é um primeiro ponto, ou seja, não pode existir relação de aliança. Isso cobre um pouco a questão da relação com a questão política, com partidos, eventualmente, porque isso está sempre, o partido está no campo do Estado, né? E o terceiro ponto aí, que é o inciso terceiro do artigo 19, que é a questão da isonomia, mas ela não é ligada só a religiões, ela é uma coisa mais extensa, mais profunda, que é que nenhum indivíduo pode ser tratado diferente do outro dentro do Brasil, homens e mulheres, né? Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. E, obviamente, quando você tem uma situação como essa que veio uma tentativa, começou lá a se discutir uma tal lei geral das religiões, mas que ela esbarra também na questão do inciso primeiro. Resolve um problema, cria outro. E no caso aí da mídia, o que eu vejo é que, obviamente, se você abre para uma, teria que abrir para todas. E na hora que você cria a concessão, quer dizer, se vai como igreja, então o doutor Liviano dizer que não há problema, mas será que aí tem algum tipo de aliança ou não? Precisaria analisar. Agora, se é um grupo individual, como é que é isso? Ele tem a possibilidade de fazer o anúncio que ele quiser? Agora, tem um problema delicado que é o tipo de proselitismo, vai fazer proselitismo atacando outros grupos. Então, veja que, de fato, são várias nuances que precisam ser pensadas, né? Pensadas e aí analisadas, e pensando sempre assim, que, obviamente, existem boas mensagens que as religiões dão e que elas vão se sentir sempre incorporadas dentro daquilo que a Constituição permite, não é? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso debate e o tema de hoje não pode ser mais polêmico. A mídia pode ou não estar a serviço de religiões. Um comentário que eu queria fazer, uma contribuição ao que foi dito pelo Dr. Roberto Liviano com relação ao Conselho de Comunicação Social, Dr. Roberto. Eu participei do primeiro mandato desse conselho. Era um avanço. Depois de 14 anos de atraso, e o presidente Sarney é que segurou, o presidente do Senado é que vinha segurando, ele não queria a instalação do Conselho de Comunicação Social, afinal, no intervalo em que ele não estava na presidência, é que se fez o Conselho, quando o Rames Tebet era o presidente do Senado, é que conseguiu-se montar um acordo e se montou, criou-se e funcionou durante 2 anos, sem poder, mas ele era um fórum onde essas coisas, inclusive coisas como essas que estamos discutindo, poderiam ser continuadas. Mas aí houve a pressão do presidente Sarney, que indicou um imortal da academia, colega dele, Arnaldo Nisquier, e ele acabou simplesmente com o Conselho de Comunicação Social. E não temos mais, desde 2007, não temos mais. É uma ilegalidade. Mas nós estamos convivendo com muitas ilegalidades. Não é? Essa que é uma questão trágica. Quer dizer, tínhamos um fórum para discutir essas coisas e esse fórum foi desfeito. E claro que ao desfazer esse fórum, começam a haver todas essas complicações e todas escondidas. Elvira Lobato, agora tem uma coisa que me chama a atenção, e tem aparecido aqui as perguntas e comentários dos telespectadores, eles
eles não estão muito preocupados com a questão do laicismo, do Estado secular, democrático. Eles estão preocupados com a briga entre a Globo e a Record. Eles tomam um partido. Quem é que está certo, e quem é que ganha e quem é que não ganha. Como é que você vê essa questão? O que me preocupa nessa questão aí é o seguinte. O Ministério Público do Estado de São Paulo fez uma investigação de 2 anos, baseado em apurações do COAF. Então, ele fez um trabalho muito profundo e muito técnico. E me parece que a denúncia feita pelo Ministério Público acaba sendo obscurecida por essa questão de se é uma guerra comercial. Se é uma guerra comercial entre uma emissora e outra. Na minha avaliação, o que tem que ser olhado é o que o Ministério Público apurou. Não desviar o foco disso aí, porque ela mascara a essência da coisa. A essência da coisa. Isso é que eu acho. Doutor Roberto Liviano, tem uma pergunta aqui de Goiânia, do estado de Goiás, de José Borges. Ele pergunta, a Folha Universal divulgou a notícia de que há crucifixos denunciou, não é? Os crucifixos em repartições. E o telespectador José Borges pergunta, e os cultos ao vivo na TV, isso pode?